Casa Velha, de Joaquim Maria Machado de Assis, é uma novela que se ambienta no finalzinho dos anos 30 do século XIX e que traz-nos uma história de um cônego da Capela Imperial que vai fazer uma pesquisa em um casarão que representa uma herança burguesa, uma herança aristocrática de um ex-ministro. E nesse casarão, esse cônego vai pesquisar na biblioteca informações sobre o governo de Dom Pedro I. Certo. Esse cônego, sem nome, ele não revela o seu nome, ele é o narrador da história, ele vai entrar em contato com a Dona Antônia, que é a matriarca, então, dessa casa. Ela é uma viúva, o seu marido faleceu, o ex-ministro, e durante ali as pesquisas que esse cônego vai fazer para descobrir informações a respeito do governo de Dom Pedro I, ele vai entrar em contato com Félix, que é o filho da Dona Antônia, e com Lalau, uma moça que vai ser criada na casa de Dona Antônia como se fosse uma filha, entre aspas. E nós vamos ter um amor entre o Félix e a Lalau. O problema é que a Dona Antônia, muito tradicional, não vai aceitar que o filho se case com uma moça que não é da mesma classe que ele. E essa narrativa, então, vai ter algumas reviravoltas, vai ter algumas surpresas, algumas mentiras e decepções. No final, nós temos uma realidade antirromântica que vai quebrar a estrutura do happy end. O Félix e a Lalau, inicialmente impedidos de ficarem juntos, e terminarão não juntos. O Félix vai se casar com uma sinhazinha e a Lalau vai se casar com o Vitorino, que é uma espécie de segeiro, ou seja, aquele que trabalha ali conduz as carroças, né? O filho do segeiro, que é o Vitorino. Então, a obra Casa Velha, ela é uma obra realista. Ela vai nos mostrar hipocrisias, ela vai nos mostrar as relações de interesse, as vaidades, a partir da narrativa de um cônego. Muito bem, vamos responder aqui, comentar uma questão proposta sobre Casa Velha, esta obra que é recorrentemente cobrada em provas de vestibulares, sobretudo, né, por pertencer a esse grande nome do realismo brasileiro que é Machado de Assis. Vamos então para a questão aqui. Aqui está então a questão proposta a respeito da novela Casa Velha de Machado de Assis. Leia atentamente as 5 afirmações. O tema da distinção social atravessa a obra, sendo um dos principais obstáculos ao possível casamento entre Félix e Lalau, apesar do afeto mútuo? Sim, correto. Isso é muito importante, a distinção social. A Dona Antônia, ela não permite o casamento de Félix e Lalau por questões sociais. Ela chega a inventar uma história de que o marido dela fosse pai da Lalau, isso mesmo. Ela inventa essa história que seu ex-marido falecido seria o pai da Lalau. Só que essa mentira acaba dando problema para ela. Por quê? Porque, na realidade, o marido dela teve um caso com a mãe de Lalau. Inclusive, teve filho com a mãe de Lalau, mas que não é Lalau, tá? Na narrativa, o bebê ele vai morrer prematuramente. Então, a mentira que a Dona Antônia inventa acaba recaindo sobre ela mesma. Ela inventou um adultério do marido, achando que o marido era um cara santo, um cara bacana, um cara legal, que nunca teria ferido a moralidade, mas ele cometeu sim adultério. O narrador, em sua missão inicial de historiador e político, acaba se tornando um confidente e agente ativo no drama familiar, mediando o casamento entre Lalau e Félix. Gente, o narrador, que é o cônego, que é o padre, ele acaba se tornando confidente e agente ativo, mediando o casamento entre Lalau e Félix. Gente, de fato, o cônego, ele vai interferir, ele vai inicialmente dar a maior força para que Lalau se case com Félix, porque Lalau é uma pessoa boa, Félix também, enfim,
só que esse casamento não existe. Então, essa afirmação 2, ela está dizendo mediando o casamento. Então, o casamento entre Lalau e Félix não aconteceu. Então, se fosse o possível casamento, né, como aqui na afirmação 1 diz, até que poderia ser uma resposta válida. Mas do jeito que está escrito aqui, está incorreto. A Casa Velha é apresentada quase como uma personagem da narrativa, com sua atmosfera de tradição, silêncio e conservadorismo, reflete nos valores da família ali residente. Correto. Tá? A Casa Velha, o título já diz, a Casa Velha. Se o título é a Casa Velha, é óbvio que essa Casa Velha tem uma importância, ela tem uma representação, não só de lugar, mas como de um agente. Ou seja, a memória da tradição, da moralidade burguesa, vive nessa Casa Velha. Então, até agora, a número 1 e a número 3 estão corretas. Félix, filho da dona da casa, é apresentado como um jovem impulsivo e libertino, pouco interessado na política ou nos assuntos públicos, sendo repreendido pelo narrador. Não. O Félix, na verdade, é um personagem mais passivo, mais tranquilo. Não tem esse impulsivo. E com relação à política, há sim, né, um envolvimento dele na política. Ele pretende ali seguir um pouco os passos do seu pai, tá? Então, esse número 4 aqui está errado. E para finalizar, nós temos aqui, a novela explora o contraste entre o mundo idealizado dos afetos e o mundo real das convenções sociais, deixando entrever uma crítica velada às estruturas patriarcais e ao orgulho de linhagem. Ah, essa aqui já está interessante, porque de fato, nós temos uma quebra da expectativa romântica. O romantismo ele traz empecilhos dos amantes, mas que o happy end final geralmente é garantido, quando não há um final shakespeariano. Um dos amados morrem ou os dois morrem, como acontece, por exemplo, em Inocência de Visconde Toné ou em Iracema, do José de Alencar. Aqui não. Aqui, os dois interessados no amor, né, que é Félix e Lalau, eles poderiam ficar juntos no sentido de empecilho de incesto, né? Porque a dona Antônia ela inventa um incesto que não existe, né? Inventou um possível incesto, né? Argumentando que Félix seria irmão da Lalau. Então, isso não existe. Então, esse empecilho não existe. O empecilho que existe aqui é a questão da vaidade, né, da estrutura patriarcal, do orgulho de linhagem da dona Antônia. Mas isso poderia ser superado tranquilamente, claro. Se eles se amam romanticamente, Félix casaria-se com Lalau. Isso pode ser superado, né? Uma das propostas do romantismo é quebrar esse jogo de interesses. Mas não. O que vai vigorar no final vai ser o interesse. A Sinhazinha vai se casar com o Félix por questões de interesse. E o destino da Lalau vai se casar com um homem da sua linhagem, ou seja, da sua classe social, né? Um homem trabalhador que não faz parte dessa ambientação burguesa. Então nós temos sim esse contraste desse mundo idealizado dos afetos e o mundo real das convenções sociais. Então nós vamos marcar aqui a número 1, 3 e 5 como resposta, letra E, ok? Se você vai realizar uma prova em que esta obra está sendo cobrada, não deixe de ler aqui o nosso estudo, é só acessar o link na descrição. E também há questões para vestibular específico que tenho certeza vai lhe ajudar muito. Estou à disposição, deixe aqui nos comentários caso você precise de estudos de outras obras, análise de outras questões. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Abraços genuínos!